a gente pegou o último jogo dos times da Série B para dar uma olhadinha no time titular, para dar uma olhadinha nos elencos, porque eu acho que eu não sei se também se a galera olha ou se só está querendo ser fatalista realmente, mas eu acho que quando você olha a Série B no geral, você consegue posicionar o Náutico num lugar positivo, sabe? Obviamente que quando a gente pega e compara com Novo Horizontino, Goiás e vários outros times assim de primeira prateleira, fui eu que travei. Não, não foi Renato, né? Eu acho que ele não travou, não. É que ele tá com essa cara de bunda desde domingo Não, não é retrasado. possível ele tá assim, faz tanto tempo, mas foi Renato. Só para saber se eu não estou falando para ninguém aqui. Não, ele não tá travado, não. É que ele tá assim mesmo. Porque você acaba maximizando outros elencos, porque talvez você só está dando foco no seu, né? Então é bom a gente dar uma passada, porque realmente a gente acaba comparando sempre com os elencos que vão gastar muito dinheiro, que vão ter folha de 4 milhões, 4 milhões e meio, e acaba esquecendo que tem outros times e outras realidades, e talvez essas outras realidades sejam até piores que a nossa. E aí eu já começo aí por um time que eu acredito que seja essa situação, que é o América Mineiro. O América Mineiro aí com a escalação, a última escalação foi Gustavo no gol, Gustavo, aquele goleiro do agarrou no Criciúma. Eu acho Ciúma, até né? um bom goleiro, é um goleiro seguro, Experiente, né? experiente. Maguinho, o lateral, estava na Ponte Preta ano passado, foi para o América. Rafael Barcelos, que é zagueiro Bom da lateral, base. né? Bom lateral, o Maguinho, né? Muita gente elogia, né? O bom lateral ofensivamente. Na Série C eu acho um bom lateral, na Série B eu acho comum. Acho um lateral. Na C. O Emerson Santos não é aquele, não, né? É aquele. Tá com 30 anos. É outro que estava na Ponte Preta no passado, no começo do ano. Acho que faz mais de 20 jogos na Ponte Preta e vai para o América. Ele é canhoto, né? Atos, eu não sei se ele é canhoto ou se ele joga pela esquerda só. Deixa eu ver. Eu acho que ele é canhoto. Eu não tô. Não lembro. Isso aí é. Cadê? Não, é destro. É deste, né? É destro. Arthur, que também estava na Ponte Preta ano passado. Teve até uma possibilidade de. Eu acho que não é nem possibilidade, acho que foi mais especulação, né, no começo do ano, que ele poderia vir para o Náutico, porque já jogou com o Hélio e tal, mas não se concretizou. Felipe Amaral, que também é um outro cara que jogou na ponta, então eu não tinha nem percebido isso. Falam do Náutico, mas o América Mineiro está com muitos pontos. Basicamente a linha de defesa toda jogou na ponte nos últimos 2 anos. Paulinho e Eduardo Persson. Paulinho é outro jogador da base, Eduardo Persson mais conhecido, né? Tem um pouquinho mais de nome. Iago Souza da base, Paulo Vitor, acho que é da base do Atlético Paranaense, estava em Portugal, e William Bigode, que é o nome mais conhecido aí do elenco, fez 11 gols ano passado pelo América Mineiro. É um cara que realmente, assim, é um cara que ajuda muito, tá? É um centroavante que tem ali uma certa qualidade. Mas ano passado, quando eu acompanhava o América Mineiro, me irritava bastante a quantidade de gols que ele perdia. É um cara que fez 11 gols na Série B, mas ele podia ter feito muito mais, porque perdia muito gol. Então, esse foi o time O titular time no jogo que eu jogava muito para ele, né? O time jogava muito para ele, né? jogava. Jogava, assim, basicamente para ele, na verdade. E ele perdia muito gol. Esse foi o time base, Atos, do jogo Barra e América Mineiro na Copa do Brasil, que o América Mineiro foi eliminado, tá? Foi 0-0 esse jogo. O Barra tinha acabado de demitir seu treinador. Demitir não, né? Perdeu o seu treinador até para o Atlético Goianiense.
teve esse jogo com o América Mineiro e foi empate em 0-0 nos pênaltis, 4-3 para o Barra. E aí outros jogadores que dá para se destacar, contrataram o Mastriani agora há pouco. Talvez fosse o único time na Série B que gastasse a bala que Mastriani custa, né? Porque o que se fala é que ele ganhava 500 mil no Atlético Paranaense. E aí, velho, até dividindo 250 em Mastriani, eu não sei, já se mostrou ser um bom jogador, mas nos últimos anos não vem rendendo muito. Então, só um time que foi o América que tem revelou aquela... ele no futebol. Foi o América que revelou ele no futebol brasileiro, né? Só o time que tem essa memória afetiva gastaria isso. Só Então, lembrando, pessoal, João, que Mastriani, veja só, muita gente pode estar dizendo assim, porra, Mastriani aqui no Náutico é como uma luva. Veja, em tese, tá? Porque vamos colocar algumas situações de Mastriani. Mastriani é um jogador que o Atlético Paranaense investiu muito nele, né? Tirando ele do América, tá? Teve um início muito bom no Atlético, né? Chegou a fazer alguns gols. Depois teve uma queda. O Atlético Paranaense, eu acho que foi na queda do Atlético, ele permaneceu na Série A, ele foi pro Botafogo logo em seguida, não foi, João? Só que no Botafogo, veja só, não é que ele não conseguiu jogar no Botafogo. Ele era a última da última opção. Eu lembro que quando o Botafogo começou a colocar aquele jovem, não sei se é da Guiana, o cara, Panamá, né? Uma coisa assim, aquele eu sei jogador quem é que... um jovem jogador lá que era da base do Botafogo e tal, 19 anos, fez alguns gols ainda no Brasileiro ano passado. Ele entrava e o Mastriani não entrava. E o Botafogo nessa época estava com alguns problemas, assim, o Arthur não vinha jogando, às vezes estava contundido. Enfim, o Botafogo precisava dos jogadores para jogar nessa posição e ele ficou atrás até de um jogador panamenho de 19 anos. Existe toda uma interrogação em cima do Mastriani, tá? Que pode colocar em dúvida, veja só, se o Mastriani consegue ter uma carreira ainda ok, sabe? Então, é uma grande interrogação, Se o Mastriani ele voltar minimamente ao patamar dele de Atlético Paranaense de América, beleza. O América passa a ter um centroavante top da Série B. Mas isso ainda tem um custo que acho que o João ia falar sobre isso também, que a gente estava conversando em off, né, João? Que isso faz o William Bigode perder espaço. Ou o peso de que se você for jogar com os dois juntos, vai acontecer o que acontecia com o Náutico, quando jogava com o Mezenga e com o Paulo Sérgio. Você perde muito, assim, na recomposição, na pegada do time, porque são dois jogadores, assim, com um perfil parecido. Então, veja, se você for olhar para esse time do América, eu vejo muitos problemas, assim, no time do América, jogadores da base completando. É porque a gente aqui, pessoal, a gente vai passar por muitos times, a gente não vai dar tanto peso ao encaixe. A gente vai passar pela campanha do time, mas ninguém aqui viu 10 jogos de cada time desse daí, sabe? Então, às vezes, um time pode ter ou pode não ter um encaixe e a gente não vai considerar muito aqui, que no fundo é o que vale. Elenco pesa, mas precisa estar jogando bola também, pô. Não adianta ter um time que tem um elenco que pode até aparentar ser bom, mas que, num conjunto, simplesmente não dá certo. Não adianta você achar que, não, mas vai começar a Série B, eles vão começar a jogar bola. Calma, não é por aí, não. Então, passando por esse time do América aí, posição por posição, muito jogador de Série C, né, parecendo com a gente, completando com os jogadores da base, e a referência técnica do time vem de William Bigode e de Mastriani, que são dois jogadores que podem chocar na mesma posição. É mais ou menos por aí, né, João? Eu acho que aqui, Atos, dá para a gente lembrar muito de jogadores, tipo, a Emerson Santos está na América. E, caramba, a América tem realmente muito jogador de base para jogar, técnico, Alberto Valentim. É mais para a gente ir conhecendo e dando uma olhada. Tem Segovinha no banco, o cara que lembra de Segovinha da música quando ele estava jogando no Botafogo. Gente, só uma questão sobre o Segovinha. Nada contra o jogador, tá? Ele pode começar a jogar essa Série B e arrebentar. Segovinha não tem nenhum gol feito no Brasil ainda. Ele nunca fez um gol atuando pelo Brasil. Olha que ele já jogou
quase uns 50 jogos aqui pelo Brasil, tá? Então, veja, é um jogador que ele, no primeiro momento, ele vem com uma aposta total, um jogador para entrar no segundo tempo para jogar de ponta. Não é um jogador que você diga, pô, a base do América é Segovinha. Não, não é por aí. E se você pegar, perdeu posição. Ele começa como titular e perde posição para o Iago, que vem da base. Então, assim, eu trato o América Mineiro, eu acho bom a gente sempre fazer essa comparação com o Náutico, porque a gente está aqui para falar, está falando do América para falar do Náutico, né? Então, eu vejo o elenco do Náutico sendo superior ao do América, tá? Vejo ali, obviamente, vai ter posições que o América vai ter jogador normal, vai ter jogador que seria titular no Náutico, mas eu acho que, no geral, o elenco do Náutico é superior ao do América. Obviamente, o elenco do Náutico precisa muito de reforço. Esses últimos 11 dias aí de janela são extremamente importantes para o Náutico para fechar a Série B, mas eu vejo esse elenco aí superior ao que tem no América Mineiro. Não sei se Renato tá aí, precisa passar. Bora, Renato, aparece para poder passar para o próximo slide. E aí também, só mais uma coisa, o América foi eliminado na semifinal do Mineiro, tá? Jogou a semifinal contra o Atlético Mineiro e foi eliminado nos pênaltis. Empatou os 2 jogos e perdeu nos pênaltis de 4-2. Então, assim, foi até onde dava no Mineiro, foi eliminado precocemente na Copa do Brasil, então talvez até se encaixe aí, não tenha. Né? Vamos aqui para o próximo agora. É hora da gente passar de time aqui. É a vez do Atlético. A equipe do Atlético, João. Ronaldo Tavares e seus amigos. Dá para dizer isso, viu? Porque eu já começando pelo final, né? Eu falei isso no final do América Mineiro, mas eu acho que é mais um time que o Náutico é superior em relação a elenco. Veio aí com o Jonathan no gol, Diogo Batista, que é um jogador do Sub-20 do Coritiba, Léo Beleze, que era do Atlético Paranaense também, um jogador muito jovem, e Jonathan, que também é um jogador muito jovem, que é do Fortaleza, é até um bom zagueiro. O Beleze não cabia aqui não, João? Teve bons jogos. Em certo momento eu achei, viciado. Eu acho que no começo da temporada na época, né? Caberia. A gente estava na Série C na época, né? Porque o nome de Beleze chegou a circular no Náutico quando o Náutico estava na Série C. Desde o final de 2024. Sabe quando o Náutico, ali na reta final, foi atrás de nomes como Perema, Islam? Beleze era um jogador que estava na base do Atlético naquela época, tinha jogado só 2 jogos do campeonato paranaense. Foi um nome que apareceu com uma oportunidade, não acabou não vindo. Aí ele acabou jogando aquele resto de Série A de 2024 pelo Atlético, que foi até um dos destaques do time, assim. Aí, de lá para cá, depois que o Atlético caiu de divisão, aí eu realmente não acompanhei. Acho que ele perdeu espaço no time, o Atlético passou por uma reformulação. E é um time bem jovem, né? Aí tem Zeca, que dá experiência, eu vi até o João Lucas. Se Zeca não for melhor que qualquer lateral nosso, cara, eu não troco Yuri pro Zeca assim, nunca. Eu acho que Zeca tem mais nome, aí tem. Mas Zeca não vem performando faz um tempinho. Eu acho que jogou no Vitória bem. No Curitiba, ano passado, já não acho que foi tão bem, não. E vai para o Atlético. Eu não gosto tanto do jogador, não, tá? Tem o Jean Cabeças, ele é colombiano, também muito novo, 23 anos. Ian Lucas, também 23 anos, e David Braga. Então, assim... E David Braga, assim, já faz um tempo que não joga bola, né, João? Ele foi muito bem naquela Série C. Ano passado, eu já não achei ele tão bem assim na Série B. Eu não acho que ele não joga... E antes daquela Série C, ele era um jogador que nunca conseguiu despontar. Aquele campeonato é o campeonato referência de David Braga. Como ele é um jogador clássico,
ele, um 10 clássico tal, ele é um jogador que chamou muita atenção. Então, chegou a receber proposta do Atlético Mineiro tal, o Atlético acabou fazendo um jogo duro, ficando com o jogador, mas a verdade é que na Série B do ano passado ele não conseguiu desempenhar. Isso. Aí, Dixon Vera, que também veio de fora, é equatoriano. Juan Assis, que é mais um da base do Coritiba, se eu não estou enganado. Mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu conferir. Exato. Base do Coritiba. Jogou se eu não me engano, 4 jogos ali no começo da Série B do ano passado pelo Coritiba, mas não vingou, foi emprestado agora para o Atlético. E aí o melhor jogador do time, Ronaldo Tavares, é o cara que pode fazer a diferença para o Atlético. No ano passado, o Atlético brigou para não cair, né? Mas teve um momento que estava brigando para subir muito por causa de Ronaldo Tavares, tá? Porque fez gol em 7 jogos seguidos, se eu não me engano, algo desse tipo, e colocou o Atlético na briga. O Atlético teve 7 vitórias seguidas, 7 ou 8, o Atos estava acompanhando mais. Esse é um jogador, foi uma sequência muito boa do Atlético mesmo, mas eu acompanhei aquela sequência. O Atlético estava jogando muito bem, mas é impressionante como quando o Atlético se viu sem força suficiente para poder chegar numa briga por acesso, é até estranho falar isso quando você vai olhar, na verdade o Atlético terminou ali na rabeira, escapando do rebaixamento, mas teve esse momento, o Atlético foi muito de altos e baixos, então tinha várias sequências de mau resultado, depois sequências boas. As sequências o final de uma sequência de mau resultado que o Atlético teve, ele já estava jogando bem. Aí ele começou a empilhar vitórias, muito por causa do Ronaldo Tavares, como o João está falando. Agora, chegou um momento que aí ele teve interrompida essa sequência de vitórias e já foi o suficiente para poder ver que estava muito difícil chegar para uma disputa de acesso. Aí o Atlético ficou no limbo, e aí, pelo perfil do time, faltou aquele gás de dizer o seguinte, cara, a gente tem que focar em brigar pelo acesso. Eu acho que bateu um conformismo no Atlético, e o conformismo foi tão grande que o Atlético acabou tendo uma reta final bem fraca que ainda teve risco de rebaixamento. Foi mais ou menos essa história do Atlético. E aí, eu acho que o Atlético ele piora do ano passado para cá, tá? Eu acho que piora, assim, consideravelmente, porque no ano passado o Atlético, eu já ia falando Atlético, falando errado ia me influenciar. O Atlético perdeu o Adriel, que eu considero um bom goleiro. O Douglas, que era lateral direito, também era um bom lateral, perderam. Marcelo está agora no Sport. Sidmar fez uma boa Série B, e eu acho que, se eu não me engano, não está mais lá, pelo menos não é titular. Yuri agora está no Náutico. Sandri, que foi um bom volante neles ano passado, que era um cara até que eu queria aqui, mas foi para o Criciúma. O Ronaldo Tavares estava numa fase boa, então assim, eles perderam muitos jogadores da Série B passada para essa, se remontaram, e eu não acho que tenham até agora se remontado bem, não. Biel, ele se salvou na última rodada, mas a Série B deles não foi só disso, não. O Atlético chegou a brigar forte pelo acesso. O brigar forte, eu acho que João pode estar exagerando um pouquinho, mas é a história que eu contei, Biel. Biel falou aqui no Atlético salvou na última rodada, morreu para ganhar do Paysandu. Exatamente isso, Biel. Veja, foi o que eu disse. O Atlético teve uma fase muito boa no meio do campeonato. Só que ele caiu no limbo, que ele não tinha mais o que fazer, e ele caiu no conformismo. Esse conformismo foi desastroso para o Atlético. Se você olhar os últimos jogos, assim, a quantidade de jogo que o Atlético perdeu fez ele chegar na última rodada precisando se salvar. Agora, me diz uma coisa, João. Só para poder pontuar. Ronaldo Tavares é um jogador que chegasse aqui no Náutico, encaixaria como uma luva, né? Porra. Demais. Seria... Assim, é porque a gente nem conta com ele, porque para tirar lá tem que pagar, né? Mas seria perfeito, pô. Jogador forte fisicamente, rápido, faz gol, para marcar pressão, ia ser, assim, excelente. Eu acho que é um dos únicos que eu trocaria. Assim, naquele exercício que todo mundo faz, né, em certo momento. Eu acho que teria 2, 3 e Ronaldo Tavares seria o primeiro, assim, sem dúvida alguma.
E esse time do Atlético, eu acho que é um dos favoritos ao rebaixamento, muito por causa da... O Atlético não vai para essa Série B na pegada que foi o ano passado. Por exemplo, vinha de uma Série C muito forte. Na época ainda tinha Roger, né? Roger foi sair no meio do campeonato. Por exemplo, por ser uma SAF, você subentende que uma SAF tem uma capacidade financeira para dar uma estabilidade para o time. Coisa que o Atlético meio que perdeu. Essa confiança que tem essa estabilidade. Eu vou utilizar o exemplo do Marcelo Aju. O Atlético tinha a opção de compra do Marcelo Aju. E não era uma opção de compra caro, era barato. Era baratíssimo. Era 2 milhões, barato, se eu não me engano. Era, e parcelado. E não conseguiu exercer. Não conseguiu exercer, e Marcelo Aju hoje deve valer, meu amigo, assim, deve valer no mínimo, 15 milhões, umas 5 vezes mais do que o Atlético deixou passar. Até o Atlético Paranaense agora tá de olho em Marcelo Aju. O Sport deu muita sorte do Atlético não ter conseguido exercer. E veja, não conseguiu, tá? Não é que não queria. Queria. Inclusive, dizem que o Atlético até tinha uma certa proposta aí para, assim que comprasse ele do Sport, poderia até negociar, se fosse o caso. Mas é que não conseguiu levantar o dinheiro até a data limite. Ó, vamos... João, tá fechado teu microfone, João. Só para mais um caso aí, Ato, que para mim pesa muito, tá? O treinador do Atlético é Alex. E, velho, Alex, ele é muito inteligente, as entrevistas dele são muito boas. Como treinador, não engrenou. Não engrenou. E faz times muito ruins, tá? O Operário era muito ruim com ele. Assim, eu não boto fé, não. É um ponto negativo. No treinador. Eu acho um ponto bem negativo. Vamos ao próximo time? Avaí. Tá em ordem alfabética, João. João só tá indo pelos times ruins. Eu tô até me animando. Não, depois vem a cavalaria. Eu também tive essa animação, Atos. Depois passa. Velho, porque são 3 times, tá em ordem alfabética até certo ponto, tá? Porque teve uma hora que também eu desorganizei tudo. Mas, para mim, é outro time que o Náutico tem um elenco superior. O Avaí foi um time que eu tive a oportunidade de ver jogos e não gostei. É mais um que foi eliminado. O Atlético não foi eliminado, mas passou dificuldade na primeira fase da Copa do Brasil. Jogou com o Rio Branco, o Atlético empatou, foi para os pênaltis. O Avaí foi eliminado pelo Santa Catarina, se eu não me engano. Não, o Avaí foi Portuguesa. Perdeu nos pênaltis para a Portuguesa. E eu também é um time que eu não gosto muito. Tem bons jogadores, tá? Mas o elenco em si eu não vejo tão legal. Léo Aragão, o Alisson, aquele zagueiro que jogou no Sport, jogou no Guarani, bem conhecido aí, eu acho fraco. Por exemplo, Alisson era um cara que foi cotado para o Náutico na Série C do ano passado e eu não queria muito. Baldini, jogador da base deles, que é interessante. Douglas Teixeira, Paulo Vitor, Luiz Henrique e Daniel Penha. Tylon, esse menino aí é diferente, tá? É da base do Avaí, muito bom jogador. Felipe Avenatti e Jean Lucas. Assim, você pode ver que é um time que dificilmente você, sem pesquisar, você vai conseguir reconhecer muitos jogadores. E jogando bola, eu não acho que tenha tanto não tem suficiente para você falar, é um time desconhecido, mas é muito bom. Eu não acho. Eu acho que jogou mal, está em crise. Teve aquela fala do presidente no começo do ano, né, sobre a folha salarial. E, cara, pelo que a gente está vendo, não deve estar muito distante do que ele falou ali, não. Tem um treinador novato, né, Cauã Almeida. Novato sendo treinador, mas Cauã Almeida, ele é muito famoso na área de análise de desempenho, tem vários artigos publicados, assim, como estudioso, é muito bom, tem vários artigos, assim, muito interessantes, realmente, mas ainda não engrenou como técnico, teve a experiência na Portuguesa, né,
e não conseguiu ainda se firmar muito bem, mas está nesse time do Avaí. O Avaí foi eliminado precocemente do estadual. Trouxeram alguns reforços. Rafael Bilu é um cara que estava cotado para o Náutico, foi para o Avaí, e ele estava com medo do banco aqui, né, Ati? Tá pegando o banco lá também, viu? Porque... Quem, João? Rafael Bilu. Rafael Bilu, o Náutico tentou, né? Foi uma conclusão que a gente chegou, né? Para ele preferir o Avaí, porque o Avaí, é só você olhar aí na tela que você mal consegue achar um jogador que você conheça. Até anunciou, né, que ia fazer uma folha muito barata para essa Série B. É um time que não vai brigar pro acesso, tá distante do Náutico, é um time, na verdade, que ele entra na Série B correndo risco de rebaixamento. E para o Rafael Bilu preferir para o Avaí, era só numa noção de que ele fez uma leitura do Náutico e ficou com medo de pegar banco. Até porque ele vinha para o banco mesmo, para o Náutico, assim. E talvez isso assustou o jogador pensando em minutagem, foi para o Avaí, mas conseguiu chegar lá e levar banco. Rafael Bilu é um jogador que tem uma certa fisicalidade, mas eu confesso que eu acho que a turma valoriza muito ele, sabe, João? Porque nunca jogou bola em lugar nenhum, velho. Nunca conseguiu tem muita jogar lesão em lugar também. nenhum. Muita Agora, lesão. Eles contrataram... O Tyler é bom jogador, né? Esse Tylon é fenômeno. Assim, eu não sei como continuou no Avaí. Porque eu acho que seria uma venda tranquila assim, pro Avaí, sabe? É muito bom. E aí acaba perdendo vaga mesmo. Pegaram o Cristiano também, que eu acho uma boa pro Avaí também. Cristiano foi para a Ponte Preta, mas a Ponte Preta é difícil de segurar alguém. Acabou perdendo. E aí eu coloquei João Mastro, só para dizer que ele está lá. E dizer que eu não suporto ler o nome dele também. Só para jogar uma raivazinha nele, porque eu tenho muita raiva acumulada. E para você ver, né, o Avaí pegando o refúgio da Série C, né? Porque não é um jogador que ele foi destaque no Náutico, não foi, né? Ele era ali refúgio e o Avaí trouxe ele para a Série B. Já mostra que o mercado do Avaí nessa Série B foi um mercado bem abaixo. O Renato travou de novo. Bora, Renato, senão a gente não acaba esse time aqui nunca. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, velho. Essa minha internet, ela tá parecendo a defesa do Náutico na final, velho. Tinha que dar a pontada da final, né? Fala de João Grilo, mas também não esquece, não. Botafogo. O Botafogo é um time que eu acho interessante. Tá? Sempre faz. Veja, aí no ano passado. De ontem, Atos. Ano passado, João, já tinha jogadores interessantes. Aí refaz o time todo e consegue remontar de uma maneira digna, né? O Botafogo tem essa característica, né? Tinha alguns jogadores, eles quase caíram, né? Mas tinha ali realmente para a Série B. Mas eu acho que esse é um time mais equilibrado do que a gente viu até agora. Para mim, é o melhor time, tá? Tem alguns jogadores interessantes. Eu acho o Everton Morelli, eu gosto, Matheus Salles. Eu acho que é um time ok ali, que vai brigar para não cair, mas dando um respiro. Cadê o Gava? Cadê o Gava? Não, é porque essa escalação aí é do último jogo. E ele não jogou contra o Capivariano, que foi o último jogo da final deles. Mas ele estava atuando. Deixa eu ver se no jogo passado ele jogou. Pronto. Jogou, saiu machucado contra o Guarani. Deu 2 assistências e saiu machucado. Típico de Rafael Gava. E aí... Só para falar para o pessoal que não sabe, Rafael Gava foi um jogador que teve uma negociação profunda com o Náutico. Inclusive, eu acho que até hoje o Náutico não conseguiu substituir. Não substituiu, na verdade. Esse time, toda vez que eu olho para esse time do Náutico, eu lembro que era para ter Rafael Gava nesse time. E o que fazia sentido, né? Porque
A posição de volante do Náutico, além de estar muito abaixo, o Náutico sempre pensou em Rafael Garra para ser o segundo homem do meio campo. Você pode questionar, achar que o Rafael Garra não tem pegada para isso, mas foi o que o Náutico pensou. Talvez até para ajudar na saída de bola, tal, botar um pouco mais de técnica entre os volantes. Rafael Garra seria o titular desse time, só que a negociação não andou e o que travou no final da negociação, a proposta do Náutico era até igual a do Botafogo. A questão é que o presidente, o dono aí da SAF do Botafogo, eu não sei se eles já estão constituídos como SAF já, mas tem um dono lá, tem um manda-chuva, ele é sócio do empresário de Rafael Gava. Aí foi uma questão ali muito particular do Rafael Gava para acabar indo para o Botafogo de São Paulo. E aí eles conseguem manter alguns jogadores por muito tempo. Leandro Maciel tá lá há muito tempo, argentino ele. Erickson, eu só lembro desse Erickson jogando lá. Eu nem sei se ele já jogou por outro clube na carreira. E tem outros nomes conhecidos, Vilar, que jogou no Maringá, Everton Morelli também, que eu acho bom jogador, Matheus Salles, Kelvin, que também foi um nome especulado aqui. Por muito tempo ficou especulado quando ele saiu do Atlético Goianiense, acabou não vindo, foi pro Botafogo. Igor é um cara que faz seus golzinhos, tá? É um atacante mais altão, mais rápido assim, e faz seus golzinhos. Eu achei que Igor fosse para a Série C, mas tá indo bem lá no Botafogo. O Jefferson nem que rende lá, joga na última Série C, assim, na última Série B. É bom que prega umas peças, porque eu vi vários clubes que iam brigar por acesso falando, Jefferson nem fez um golzinho aqui, viu? Na Série B, será que não dá? Será que cabe? E acabou continuando lá no Botafogo. Jogos que eu vi de Jefferson nem no Botafogo de São Paulo, ele, apesar de aí ele estar colocado como ponta, que na verdade esse tipo de escalação, tu colocasse em todos os times, né? Basicamente, tirando os que jogam com 3 zagueiros, todos estão mais ou menos da mesma forma. Mas o Jefferson nem, ele é praticamente um segundo atacante nesse time do Botafogo. Você vai ver mais ele pegando o corredor central do que até para poder ter chegando na área, finalizando, até o número de gols, né, ele vem fazendo alguns golzinhos porque ele sempre tá pisando muito dentro da área. Tem alguns jogadores lá, o Gamalho tá até de saída, né? E só para, eu acho que não tem, eu vi gente falando de Léo Gamalho do Náutico, assim, eu colocaria 99,9% de chance de não acontecer, tá? Nem negociação. Não dá. Tem, não dá, eu não acho dá. que não tem a menor chance. Pelo que bom, amor de Deus. Carlão, Zagueiro, zagueiro, se consolidou aí, né, como um zagueiro de Série B. Ele já foi titular, já perdeu a vaga, tá aí na rotação. E Guilherme Mariano. Guilherme Mariano, que tanto foi especulado aqui, ainda bem que não veio, e é banco no Botafogo de São Paulo, tá? É banco mesmo lá. O treinador, Claudio Tencati, que é um excelente treinador aí pro Botafogo, é um time que eu não me surpreenderia se escapasse do rebaixamento tranquilo. Pegasse ali um 13º. Dos times que a gente viu até agora, eu acho que um dos melhores, assim, sem dúvida, até agora, né? Porque daqui a pouco o Botafogo era o melhor da Série B. Não, só entre os que a gente viu. Ô, João, Rossafa postou agora que o Botafogo de Ribeirão está negociando com o Marco Antônio, aquele mesmo. Né? O mundo gira, né? Bancaço do Vila Nova, né? Ele entrou de lateral direito no jogo que eu vi. Quando um volante começa a entrar de lateral direito, meu amigo, é porque acabou. Escolha. E não vai. E veja, na metade do ano vai para um time de Série C. Eu não duvido, não, pô. Jogava muito beneficiado por Hélio. Ninguém vai dar a liberdade que Hélio dava para ele para ficar entrando na área todo o tempo que ele tinha, não. Vai descobrir que ele é ruim. E por isso que ele era banco do Botafogo antes de vir para o Náutico. Ele não sabia nem em que posição ele jogava. Ainda bem que a gente subiu sem precisar desses caras, velho.
Ainda bem que ele e Igor Pereira não conseguiram atrapalhar e a gente subiu sem esses caras. Ainda bem. Mas dá para passar aí. Só para fechar sobre Marco Antônio e Igor Pereira, tem quem questione ainda o que aconteceu, tal, olhe pelo lado do jogador. O Igor Pereira, esses dias, estava choramingando aí numa conversa com alguém, a conversa vazou, dele dizendo que estava torcendo contra o Náutico, que acha que fizeram sacanagem com ele. Olha, se fizeram sacanagem ou não, eu nem coloco minha mão no fogo, porque eu sei que no futebol se vê muito fantasma. Às vezes o jogador joga simplesmente mal e a turma cria caraminhola na cabeça e já acha coisa além do que de fato aconteceu. Se foi o caso, isso foi... O terreno para isso acontecer foi fértil por culpa deles que não renovaram quando o Náutico procurou. O Náutico procurou por várias vezes. O seu Igor Pereira tinha contrato feito, pô. No caso de Marco Antônio, quando o Náutico procurou o Marco Antônio fechou qualquer tipo de negociação, dizendo que só ia negociar depois que terminasse o campeonato. Igor Pereira chegou a negociar, o Náutico fez o contrato foi feito do jeito que o senhor Igor Pereira queria. Os dois com uma puta valorização. E o Igor Pereira resolveu utilizar o mesmo argumento de Marco Antônio. Copiou Marco Antônio e disse, só vou negociar quando acabar a Série C. Marco Antônio já estava negociado, no caso, né? O empresário já tinha convencido ele a não escutar nada do Náutico. Igor Pereira foi pelo mesmo caminho e no final aconteceu o que aconteceu. Então, para mim, é culpa dos jogadores que são deslumbrados, não pode ter 2 meses de boa fase num time e não consegue compreender que, na verdade, não é que você ficou bom, é porque você teve 2 meses bem, então valorize o time que está lhe valorizando. Porque todo mundo sabe que era importantíssimo para a carreira de Igor Pereira e de Marco Antônio estar no Náutico e com o Hélio dos Anjos. E com o time dando valorização salarial para os dois. Aí, se acha craque, é o famoso, tô sentindo o friozinho da Europa. Toma aí o friozinho da Europa, vai jogar agora em Ribeirão Preto. Mas aí, Renato. Alô, Renato, passa aí o slide. Deixa eu... Posso mudar? Renato, deixa eu compartilhar aqui. Não sei se meu computador vai aguentar, mas pelo menos... Pronto, chegou a cavalaria. Pronto. A parte boazinha acabou, tá? Só vai ter um ou outro agora. Mas Deus quis que os times com as iniciais A e B fossem os mais fracos para a gente ficar alegre por um período. Ô, João, deixa eu aproveitar aqui que a gente ainda vai começar o Ceará, que senão eu acabo esquecendo. Deixa eu responder algumas questões aqui no chat. O Chagas, aproveitar que o Chagas colocou aqui, pode colocar Carlinhos nessa lista também, Ati. Jogadores que valorizou com ele dificilmente vai vingar no AB. Eu não coloco o Carlinhos, porque Carlinhos tinha contrato com o Noroeste, Chagas. Então ele não podia decidir a vida dele. Mas eu acho que ele estava falando, talvez, de não render. Que eu acho também que Carlinhos, não sei se Carlinhos vai render outro clube. Por esse lado, sim, mas Marco Antônio e Igor Pereira, eles eram dono do futuro deles. Carlinhos estava muito refém do Noroeste. Tanto é que Carlinhos sai do Náutico com pré-acerto com o Náutico para esse ano. O empresário também. É que foi o Noroeste. O Noroeste quis exercer ali. E veja, no final, o Noroeste estava errado, porque o Noroeste conseguiu fazer dinheiro com Carlinhos, tá? O pagou para poder Carlinhos ir para lá. Então, agora eu queria responder um superchat aqui, um live pix, na verdade. Carlos Brito colocou aqui, Atos, início do ano, vários torcedores criticaram a absurda renovação de Auremir. Enquanto isso, Cláudio, tu consegue puxar aí, não, Cláudio, do Canva? Vou puxar aqui, vai falando aí. Aí, Carlos Brito colocou aqui, Atos, início do ano, vários torcedores criticaram a absurda renovação de Auremir. E você disse que quem criticava estava pegando barriga com Auremir. Eu vou explicar porque não foi exatamente isso. Aí, ainda acha isso? O menino nasceu e entregou a taça. Eu não tiro uma palavra do que eu disse, Carlos Brito. Eu não tiro uma palavra do que eu disse. E eu não disse que quem estava criticando estava pegando barriga.
Eu estava dizendo que o exagero de ficar focando só nisso, aí seria pegar a barriga. Porque, veja, eu não ficaria com o Aldemir. Se você dissesse, tu renovaria com o Aldemir? Eu não renovaria. Agora, o que eu disse foi o seguinte, se for para ficar na posição de ser intransigente, de não entender como, não aceitar que o futebol é bem mais do que a nossa van filosofia, que comenta aqui no Timbucast, trata as coisas. Eu acho que eu vou estar sendo desonesto, não só comigo, como toda a audiência. Porque eu disse, eu já pensei que não tinha esse negócio de líder de vestiário, de líder de time, que tem que ficar os melhores tecnicamente. Eu já pensei dessa forma, gente. Eu já pensei dessa forma. Eu critiquei demais a renovação do Lombardi. Agora, conversando com muita gente, aprendendo com muita gente, uma das coisas que eu aprendi, e veja, você pode questionar, você pode ser contra, eu respeito você ser contra. Eu até disse, se for perguntar para mim, tecnicamente eu não ficava com o Aldemir. Agora, eu hoje, o Atos de 2026, em 16 de março de 2026, eu não posso dizer que eu não sei que no futebol existe líder de elenco. Independente se tecnicamente ele é bom ou ruim. Por exemplo, eu já conversei esse assunto com o Clauber. Clauber acha que tem um meio termo. Que o cara minimamente também tem que ter alguma condição de jogar, o que eu até concordo. Só que eu pensei que Aldemir pudesse ser um nota 5. Só que a gente está aqui conversando com base numa entrada absurda de Aldemir no jogo, que não fazia nenhum sentido, porque Samuel é 1000 vezes mais jogador, aonde ele foi um dos responsáveis pela derrota vexatória. Então, discutir Aldemir agora, com base depois do que aconteceu domingo, é foda, né? É foda porque a gente tá pegando o pior momento da história da carreira de Aldemir, porra. A torcida gritou fora Aldemir. Sai Aldemir, sei lá como foi a música, eu nem escutei. Tira Aldemir. Tira Aldemir. Tira. Então veja, o ponto aqui não é em relação a Aldemir. O ponto aqui é em relação a, para você conseguir formar um grupo de 30 jogadores que tenham foco de trabalho, de metas, de conquistas, de objetivos. Não adianta você contar os 30 jogadores e achar que essa coesão de grupo acontece naturalmente. Não acontece, gente. O Náutico passou 3 anos na Série C que muitas vezes o elenco era disperso. O elenco já tinha limitação técnica e era disperso. O elenco ele não tinha coesão de foco em tirar o clube da onde o clube estava, que no caso era a Série C. Você criar isso no elenco é muito difícil. E veja, Hélio dos Anjos é um treinador que ele consegue criar isso. Por que Hélio dos Anjos diz? Chega no Náutico em 2020 e faz, não se fala mais em rebaixamento aqui, porque ele sabe que ele vai conseguir convencer o grupo que aquela posição onde o clube se encontra é absurda e ele vai mudar esse cenário. Então, para você conseguir isso, um dos elementos é você ter lideranças em grupos. Hoje, a liderança do Náutico é de Vinícius e de Aldemir. Eu até já falei sobre isso. Muita gente acha que Muriel é de Aldemir e Vinícius. Muita gente acha que Muriel é um líder. Veja, tem a questão de Muriel por ser um cara de, muita experiência, grandes clubes, mas não é do nível de Aldemir e de Vinícius, não é. Tem cara que não tem perfil para liderança. Exato. Quando você chega no vestiário, o vestiário pega fogo na cobrança ou qualquer coisa do tipo, é com Vinícius e é com Aldemir. Então, isso está intrínseco ao futebol. Você pode não concordar quando o time... Agora, veja, do mesmo jeito que eu estou falando isso, eu acho que a Aldemir hoje é muito mais questionável porque isso não nos garantiu nada no domingo retrasado. Que liderança é essa que o time não joga nada numa decisão? Então, agora, o posto de líder de Aldemir, eu acho que é questionável. Se o argumento para ele continuar no elenco era ele ser uma liderança, que liderança é essa que deixou o time cair tanto numa final? Então, na verdade, eu continuo com o meu argumento que no futebol existe líderes de elenco, não adianta você negar essa realidade, é preciso disso para poder colocar no grupo o foco nos objetivos. Do mesmo jeito que agora eu digo,
isso não aconteceu na final do Pernambucano. Então eu coloco em xeque essa liderança. É uma liderança que no final ela não se mostrou produtiva, porque o time, por N motivos e também por falta de um líder que conseguisse fazer esse elenco chegar comendo a bola na final, eu questiono também isso. E hoje eu acho que Aldemir deveria sair do Náutico, não só pela parte técnica, que todo mundo já questionou desde a renovação, mas também pela falta de liderança. Porque não adianta também ser líder para o jogador ser tudo amiguinho. Não é essa liderança que eu estou me referindo. Não adianta os jogadores tudinho ir para o churrasco. Não adianta os jogadores ir para a mesma igreja, que é evangélico. As famílias se conhecerem. O que adianta é uma liderança que, quando tem uma decisão, os jogadores entram em campo para dar o máximo de si, que definitivamente não foi o que aconteceu no domingo retrasado. Então, hoje, eu acho que Aldemir não deveria continuar no Náutico por N motivos, inclusive o motivo de não ter sido uma liderança que nos garantia um bom jogo na decisão. Indo pro Ceará, esse aí, tá, o Ceará inaugura os elencos, tá? Inaugura os times que realmente tem elenco e você consegue ver vários times diferentes sendo montados. Só para deixar claro aí para o pessoal que esse é o time do Ceará que jogou o último jogo. Isso não quer dizer que é o time titular do Ceará, nem coisa do tipo. É só o time que jogou contra o Maranhão na Copa do Brasil, que classificou contra o Maranhão na Copa do Brasil, que foi com o Richard, que é um goleiro que já dá para dizer que é um goleiro histórico do Ceará, né? De tanto tempo que o Richard está lá. Eu acho que já dá para falar assim. Rafael Ramos, que também é um remanescente da Série A. Éder e Luiz Otávio, que também Luiz Otávio, o ídolo absoluto lá do Ceará, tem problema físico, mas quando joga é um bom zagueiro. Fernando, contratação recente, veio do Atlético Paranaense. Zanocelo, base do Santos. Lucas Lima, que veio de São Bernardo ano passado, ele vai para o Ceará. Mel, que é da base. Matheus Araújo, que é um remanescente também da Série A, o jogador que era do Corinthians, base do Corinthians, foi para o Ceará ano passado. O Wendel Silva, que é um centroavante que eu acho que até tinha muita expectativa, que é um cara que era da base do Flamengo, chega a pegar Porto, aí volta de Portugal para o Santos, e aí deu uma queda, estava fora do país, voltou agora para o Ceará. E Vina, tem vários outros jogadores aí que dá para citar do Ceará, porque tem o Dieguinho, que fez uma baita Série A ano passado, Mateuzinho, que era do Sport, Juan Alano, que foi contratado, foi até titular em várias vezes. Eu acho que dá para considerar Alano titular nesse time. Fernandinho também. Fernandinho, quando o Mirassol subiu, Fernandinho foi destaque assim, alto, era o jogador com o maior número de dribles da Série B, se eu não me engano, algo desse tipo. Foi para a Série A e permaneceu no Ceará. Então, assim, o Ceará é o primeiro elenco realmente da competição, tá? Que a gente vê aqui. E além de alguns jogadores da base, tem o Gilmar. Eu nem sei se esse Pedro Gilmar saiu, mas ele estava se destacando bastante também. Teve até proposta, mas não sei se ele chegou a concretizar aí a saída. E tem um ponto que eu acho que tu falou no Atlético, tem treinador, né? Um treinador que tem acessos recentes, que... Confesso que eu não sou muito fã do estilo de jogo de Mozart, não, mas assim, o resultado o cara tem. Então, treinador faz a diferença numa competição como uma Série B. Você pode ter o melhor elenco do mundo, se você não tiver treinador, meu amigo, não vai para frente, não. Não vai ser bonequinho que você controla, bota assim, os 11 melhores jogadores da Série B, bota para jogar e vai dar certo. Ô, João, tá me ouvindo, assim. João? Então... Tô ouvindo. Eu tô começando a suspeitar que isso pode ser o StreamYard, que tá ruim, velho. Mas só para tu?
Não sei, que tava um silêncio danado, não sei se era a minha conexão. É a tua. Tá... Aqui tá normal. Ah, beleza, então. Mas, ô Júnior, o Júnior tava dizendo aqui que não é o mesmo Luiz Otávio, esse aí veio do Mirassol. É não, viu? Esse aí é o do Ceará, pô. Teve lesão ano passado. É o deles mesmo. Eu acho que do Mirassol continua no Mirassol. Não, é o do Mirassol mesmo, esse. Pelo menos o que jogou contra o Maranhão. É esse, é. São dois, meu irmão, porque são dois zagueiros, Então Luiz deve ter. Otávio. Bugou tudo. Um tem 4 Aquele jogos tá no e o outro tem Cuiabá. 2, velho. Aí Não, é foda. tá no Cuiabá, não. Tá no Cuiabá, não. Onde é que ele tá, meu Deus? Tá no Ceará os dois? Estão os dois no Ceará? Estão os dois no Ceará, é isso mesmo. Eu acho que tá, velho. Não, estão os dois no Ceará, é isso mesmo. Só que esse tá. Então. Acho que ele teve lesão ano passado, alguma coisa assim. Eu lembro que ele teve uma. E eu já um jogador mais velho, né? Mais velho do que esse do Mirassol. Então o do Ceará lesionou de novo, né? Os dois são do Ceará, né? Luiz Otávio Mirassol e Luiz então. Otávio Ceará. Mas é o que. Tá, Luiz Otávio tá machucado novamente. Pronto, é isso. Eu lembro que ele teve uma lesão no passado e acho que foi uma lesão até séria. Mas nesse caso aí, Cláudio, você pode ver a diferença dos elencos. A gente citou do América, Avaí, Atlético, assim. Velho, esse aí já destrambelha, né? Porque você consegue ter várias opções, por exemplo, para ataque. Pô. Tem Pedro Henrique ainda, que não foi citado, Mateuzinho, pô, Fernandinho, isso tudo no banco, pô. Não, isso aí é absurdo, então, pô. Isso aí é absurdo. Isso aí... Veja só, esse daí é o tipo do elenco que eu tava falando no começo do programa, dizendo assim, olha, às vezes não é só elenco, porque tem um conjunto e tal. Veja, o Ceará nem tá jogando essa bola toda, tá nota 5 ali, nota 6. Mas esse elenco aí é o elenco que você diz, podia estar jogando mal, mas esse daí vai ficar sempre... Eu vou ficar sempre de olho. Porque olha a quantidade de jogador, pô. Precisa ter um colapso lá interno, seja por qualquer motivo que seja financeiro, seja de grupo, para poder se perder no campeonato. Veja, acontece, tá? Não estou dizendo que o Ceará vai subir, não. Eu só estou dizendo que é indiscutível que o elenco, se for comparar com o nosso, é muito acima, pô. Isso daí é quanto de folha, João? 4,5? É 4,5, 5. É 4,5, 5, pô. Você pega a Richard, deve ganhar muito. Vina veio ganhando quanto ano passado? Não baixou tanto o salário. Um Mateuzinho, que a gente sabia que ganhava muito no esporte. Isso aí é muito, pô. É muita grana. Pedro Henrique não deve ser uns 4,5. Pedro Henrique machucou, não foi? Agora recentemente. Mas bom jogador também. Ou seja, a gente tá aí, né, na lista. Aí é cavalaria. E aí, vai para a próxima agora? Luiz Otávio, é aquele Luiz Otávio? Os dois estão lá. A gente tá debatendo agora. Os dois estão lá. O do Mirassol e o do Ceará. Mas o do Ceará, mas o que tá aí em campo não é do Ceará, não. É o do Mirassol. O do Ceará virou peça de museu, né? Ele acho que nem joga mais, né? Machucou, desde o ano passado, machucado. É um ídolo do time e isso aí já era. Então, inauguramos a categoria elenco aqui. É um time que é favorito ao acesso, assim, como o Atos falou. Se eles jogarem mal, a chance deles serem favoritos ao acesso é muito grande. Eu não sei se o Wilson Cabuz ele tá ligado, mas caso algumas pessoas também corram no erro que eu estou aqui dando ao Wilson Cabuz, não sei se é o caso, mas esse Lucas Lima não é o Lucas Lima do Sport, tá? O Lucas Lima do Sport tá no Goiás. Muita gente confunde. O Lucas Lima do Ceará é outro. E é um bom jogador. Isso eu não lembro muito dele, não, esse Lucas Lima. Jogou no São Bernardo. Não... Perguntar como joga, eu não consigo lembrar, não. Ele já estava no Ceará no passado, né?
O ano passado ele estava. Tava. Aí indo pro CRB, que eu acho que é um elenco melhor que o nosso, tá? Eu não preciso nem falar do Ceará, né? Eu tava falando de todos, mas o Ceará eu vou poupar o timbuzinho da comparação. Mas eu acho que o CRB é um elenco melhor que o nosso, tem mais peças, mas eu já começo a achar, tipo, é melhor, mas não é muito melhor como é o Ceará. Eu acho que o Náutico consegue chegar perto e igualar dependendo do fim da janela. Mas é Eu tenho um certo pé atrás com eu tenho um certo pé atrás com esse CRB, Viz. Eu tenho um pé atrás com o CRB. Porque eu acho que tem muito jogador do CRB que a gente vai acabar tendo um olhar positivo pro cara só porque ele não tá no Náutico. Mas tu vai falar isso de Danielzinho. Por exemplo, eu acho o Danielzinho um jogador bem mais ou menos. Eu gostava de GG, que foi pro Goiás. Pedro Castro não gosto, tá? Eu não gosto de Pedro Castro. Não, Pedro Castro é o que eu não gosto. Pedro Castro da Belmonte também não é nada demais, velho. Mas pra Série B, eu acho da Belmonte bem justo. E Mikael, veja, Mikael, ele tá tendo um novo sonho de princesa. Mas ninguém sabe se uma hora ele vai abrir o armário e encontrar o biscoito de chocolate, né? Eu tava vendo alguns comentários lá do pessoal do CRB, eles reclamando, né? Assim, dizendo que o time precisa de mais peças, né? Zagueiro, estavam reclamando nisso, a temporada tinha poucos zagueiros, precisa de mais atacantes de lado também, porque Thiaguinho, né, que foi da base do Náutico, não rendeu o que tá esse ano ainda do que rendeu ano passado. Ele tá machucado, né? Mas até que quando jogou, pelo que eu li, o pessoal não tava gostando muito dele, não. Estava precisando do Thiaguinho do ano passado. E esse Guilherme Estrela é um jogador que veio emprestado do Vasco. É tão bom jogador, só que é um jogador que tem muita lesão. Ele não consegue ter uma sequência. O Vasco prestou ele pro CRB, dividindo o salário. Mas, velho, pra tu ter ideia, um jogador que jogou pouco no profissional lá ganha mais de 100 mil, pô. E o Vasco manda para ver se ele consegue jogar, né? Porque o jogador tem qualidade, mas não consegue ter sequência por conta da lesão do joelho. Parece que ele treina lá, começa a treinar, joga 2, 3 jogos, o joelho incha. Mas é um jogador que, quando ele joga, é bom de bola. Agora, tem algumas coisas que a gente pode falar do CRB, que aí é inegável. O CRB, que é um defeito e uma virtude do CRB. O CRB, por todo ano estar na Série B, ele traz algumas coisas positivas, porque ele vai amadurecendo alguns jogadores. Então, muitos jogadores aí são remanescentes do ano passado. Então, são jogadores que você vai criando uma estabilidade ali no jogador, tal, que dá uma base do time para ele enxertando com outras opções e você não ficar com tantas posições assim completamente em aberto ou com jogadores que você diga, pô, esses são jogadores da Série C e tal. Então, ele meio que matura os jogadores. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta que eu acho um pouco polêmica, ou pelo menos a minha resposta vai ser polêmica. E só complementando isso que tu falou, Hereda mesmo é uma Série B alta, pô. Hereda é um jogador que... É porque você vai construindo um elenco, né? Tipo, por exemplo, você chega na Série A, você não consegue montar um elenco que vai brigar em cima uma primeira vez. Vê o Cruzeiro. Aí você faz uma leva de contratações boa no ano. Aí no outro você já vai melhor. Tem que ser uma construção. Não dá mais para você chegar e, vou subir. Quer dizer, dá até para chegar e fazer isso, né? Mas tem que ter muito dinheiro. Deixa eu abordar um assunto aqui que minha resposta vai ser polêmica. O João Lucas falou aqui, ó. Matheus Albino muito mais milagreiro que Tadeu. Ele também falou aqui, ó. Aqui é o Júnior Barbosa. Matheus Albino só é melhor goleiro se o Tadeu realmente sair. E João Ricardo não aceitar a redução do Fortaleza. O João Ricardo tá com problema físico lá no Fortaleza. Aí, cadê? O João Lucas falou que acha Matheus Albino à frente de Tadeu. E ele fez a pergunta aqui que, se me perguntou, eu vou responder. Atos, Matheus Albino é o melhor goleiro da Série B? Eu não vou responder essa pergunta, na verdade. Porque eu não tenho como avaliar os 20 goleiros que estão na Série B agora. Eu só acho que Matheus Albino é superestimado. E eu acho que a Série B do ano passado, em determinado momento, mostrou isso. Eu acho que o Matheus Albino é um goleiro que ele tem jogos impressionantes, lembrando muito o Kaique, que estava no Sport, foi pro Guarani. Jogos grandes muito bons, principalmente. Que aparece, né? Kaique tem um jogo contra o Bahia que é um jogo, assim, espetacular, tal. Mas quando ele vai entrando ali numa sequência, parece que o produto final vai chegando mais perto de uma nota 5, 6 do que qualquer outra coisa.
Matheus Albino teve muitas falhas o ano passado, que só quem vai acompanhar mesmo isso é o torcedor do CRB que está acompanhando todo o jogo. Eu aposto que a gente que tem uma visão de fora de Matheus Albino, ninguém nem está levando em consideração as falhas dele no ano passado. Foi muitas falhas, pô. O CRB perdia alguma sequência de jogos por causa de falha de Matheus Albino, pô. E era frangos, tá? Eram frangaços que ele tomava. A Série B isso aconteceu. Num jogo ele era responsável pela derrota, no outro jogo ele pegava tudo e dava ponto pro CRB. Então, em determinado momento na Série B isso aconteceu muito. Eu acho que é um jogador que ele plasticamente, às vezes com defesas até em cima dele, ele faz defesas muito plásticas e isso acaba chamando a atenção. Não estou dizendo que é um goleiro ruim, longe disso. Eu só acho que ele é um pouco superestimado pela imagem que se criou de Matheus Albino de 2 anos para cá. Ano passado não foi a melhor fase dele, não, mas eu ainda acho uns... Foi na Copa do Nordeste que ele fez uma grande Copa do Nordeste. Foi ano passado ou foi ano retrasado? Acho que foi ano passado. Foi no ano que o CRB foi para a final, né? Ano passado. Eu acho que aí depois não, ele dá uma. Ano passado não, ano retrasado. Né? Acho que foi isso mesmo. É um goleiro tipo de Série B. É um goleiro tipo de Série B. Por exemplo, goleiro top de Série B. Por exemplo, se chegasse hoje para Série A. Quer trocar, eu queria Matheus Albino no Náutico. Eu queria. Com certeza, com todas essas ressalvas que Atos fez. Eu concordo e assino embaixo com tudo que Atos falou. Mas eu queria Matheus Albino. E sabendo que uma hora ele podia falhar e tudo mais. Eu vou comparar com um goleiro que eu nem sou tanto fã, tá? Eu tenho alguns questionamentos sobre ele. Mas como a fase dele é boa, eu acho que não tem comparação de Matheus Albino com o Thiago Couto. Até pela fase. Thiago Couto hoje, se colocar os dois na mesa, ninguém puxa Matheus Albino, pô. Ninguém. Bota assim, Matheus Albino, Thiago Couto e oferece a 40 clubes aí do Brasil, da primeira e da segunda divisão. Todos os clubes vão pegar Thiago Couto. Eu tenho dúvida. Eu acho loucura a pessoa preferir pro Matheus Albino. Não, tudo bem. Mas eu acho que alguns clubes prefeririam. Por exemplo, o Botafogo estava atrás de goleiro e a lista do Botafogo era Tadeu e Matheus Albino para ir na Série B. Eu vi, inclusive, o torcedor do Goiás dizendo: manda Tadeu e pega Matheus Albino. Ah, pelo amor de Deus, pô. Eu acho que Tadeu assim, é 1 milhão de vezes acima de. Até pela liderança também que Tadeu dá. Pelo amor de Deus, queria eu Tadeu no Náutico. E aí, eu acho que, por exemplo, a gente fez aquele negócio acho que foi no Atlético, né? Eu só queria 2. Velho, no CRB já dá para trocar alguns, viu? Já dá para fazer um bem bolado aí, bom, porque realmente já é um elenco que eu não acho que seja... da Belmonte, eu queria, João. Eu também. Aí. Mikael, Dadá Belmonte, Douglas Baggio, Danielzinho, Christopher, Bressan, Hereda, Albino. Tem uns aí que, irmão, dá para trazer. Dá para trazer não, né? Mas tipo, eu queria, assim, vários desses. Agora também tem uma coisa, o CRB, ele... Se o pernambucano não é parâmetro, veja só, o pernambucano, você tem um Maguari que, querendo ou não, para time intermediário, chegou num porte decente esse ano. Porra, fez frente com Fortaleza jogando no Castelão, porra. E a gente viu aqui, dificultou contra o Santa, dificultou contra o Sport, dificultou contra o Náutico, apesar de ter sido estreia. Agora, o CRB lá no Campeonato Alagoano, meu amigo, assim, não existe nenhum parâmetro de resistência. E ainda conseguiu tomar um 3-0 na primeira fase do Asa, tá? Até porque o único rival ainda tá muito mal, né? Que é o CSA. O CSA não chega a uma final há 5 anos, porra. O CRB é pentacampeão, todos os títulos em cima do Asa. Então, veja, não se criou nenhum tipo de parâmetro. Tem gente que quer forçar a ideia de que o Santa Cruz não é parâmetro. Beleza, não é parâmetro para a Série B, mas algum parâmetro porra. É um clássico, é um time que coloca uma folha de 1,5 milhão em campo. Alguma coisa o Santa Cruz faz, pô. O CSA não tá fazendo nada lá, pô, contra o CRB, pô. Nada. Tá dando dificuldade nenhuma. Eles nem jogam. Pra que serve isso? Colocou aqui. Dadá Belmonte, Deus me livre. Veja, a passagem dele foi muito ruim no Náutico, mas foi ruim naquela situação, né? De time brigando contra o rebaixamento e tal. Depois ele teve bons anos. E eu falo muito isso, assim. Não dá para pegar uma passagem aqui, ou, sei lá, no rival, e tratar como resumo da carreira do cara, pô. Jefferson nem tá jogando um nível de Série B aí
de Série B baixa, mas jogou a Série B. Carlão jogou a Série B baixa. Então, assim, não é dizer... Esses caras aí, nem Carlão, não quer dizer que serviria pro Náutico. Mas tem que aceitar que os caras estão jogando nível Série B, pô. Do mesmo jeito que da Belmonte é o nível de Série B média ali. Eu confesso que não queria dar Belmonte porque eu conheço, né? Eu conheço e aí eu posso afirmar. E olha que quem tá falando é quem antes de estourar tudinho falou da Ilha de Paquetá. Quem acompanha aqui o Timbucast, todo o programa, sabe que eu falei da Ilha de Paquetá antes de estourar tudo. E ainda disse que tinha outro jogador da seleção no meio, depois se provou Luiz Henrique. Dadá Betmonte, veja só, aí pode gravar, viu? Dadá Betmonte ali, eu conheço a fera. Eu sei o que ele fez.